Segundinho. Legal. Gente, hoje nós vamos falar sobre quais são os dois melhores caminhos para monetização de blogs, tá? Os caminhos que eu vejo mais viáveis para quem está iniciando. Então, existem dois caminhos aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou dar exemplo, vou dar case, enfim, vou dar um material aqui realmente muito completo, tá? Aonde você tem que se identificar, olhar para sua necessidade, olhar para sua perspectiva. Cada um tem uma, uma meta, né, a ser alcançada. E esses dois caminhos realmente são bem interessantes aqui, principalmente, gente, para quem está iniciando, né? Para quem está começando com a monetização de blogs, tá? São realmente caminhos mais viáveis, né? Porque existem caminhos mais avançados, mas para quem está começando, às vezes fica um pouquinho é, não perdido, mas é mais complexo dar esse primeiro passo. Então você vai subindo de degraus em degraus, tá bom? Qual que é o meu recado aqui? Você que está ao vivo comigo, por gentileza, se desconecta do ambiente que você está aí, talvez vendo o celular, jantando, etc. Tenta ter um ambiente de aula, porque realmente eu vou entregar um conteúdo de aula, tá bom? No final, para quem, somente para quem ficar ao vivo aqui, a gente vai sortear GPTs, tá? Então eu vou te falar como que você vai conseguir aqui participar desse sorteio. Esse sorteio, ele basicamente a gente vai selecionar hoje três pessoas, amanhã três pessoas e depois a gente vai dar um template de site, é o mesmo template que eu uso aqui para subir projetos de 1 milhão e meio de acessos, tá? É o mesmo template que eu disponibilizo para os meus mentorados também, então vai ser sorteado. E lista, no último dia, é lista de mais de 20 nichos aí interessantes para você monetizar. Então, só para quem ficar ao vivo. Você perdeu, não está ao vivo, você não vai conseguir concorrer, tudo bem? Então no final da aula eu vou explicar como que você concorre a tudo isso. Agora, vamos para a aula, vamos embora. Eu queria antes aqui, a gente está com 80 pessoas, eu queria primeiro, assim, de uma forma muito simplória, muito objetiva, como que a monetização chegou na minha vida, tá? Como a monetização de site chegou. Depois, como eu falei para vocês, a gente vai falar das duas melhores formas. Aqui tem aula profunda sobre isso daqui, tá? E depois nós vamos falar sobre vantagens, né? Quais são os pontos mais relevantes, no meu modo de dizer, sobre monetização de blogs, tá bom? Então, vamos começar aqui primeiro com a minha jornada, tá? Como que vai funcionar? Então, hoje a gente vai falar sobre estratégias mais rápidas para você conseguir monetizar com blogs, tudo bem? No segundo dia, que é amanhã, aula 2, amanhã, como que a gente consegue crescer organicamente e faturar aí de 9 mil, 10 mil, 15 mil, enfim, hoje eu vou mostrar os números para vocês, investindo baixíssimo, tá? R$ 80 aí no máximo você consegue investir. E no terceiro dia, o passo a passo, como você consegue faturar até R$ 15 mil com blogs para iniciantes. Então, aqui vai ser um mapa que a gente vai dar. Olha, legal, você entendeu que precisa gerar conteúdo, fazer isso, fazer aquilo. Agora, o próximo passo é isso, isso, isso. Então, basicamente, esses são os nossos três encontros: aula de hoje, amanhã e depois de amanhã, tá bom? Então, já deixa agendado na sua jornada aí. Fica gravada a aula, mas é melhor você participar ao vivo, tirar suas dúvidas e também concorrer aí o que a gente coloca para ofertar. Então vamos falar um pouquinho aqui, gente, da minha jornada. Bom, vamos lá. Eu era da área de logística, nada a ver com o que vocês me conhecem hoje, que está me conhecendo, né, na parte de monetização de blogs. Gente, pensa em alguém que pela primeira vez olhou o WordPress e se assustou. Fui eu. Eu não sabia nada sobre monetização de blogs. Eu abri o WordPress e eu falei, caraca, eu estava acostumado com o sistema, mas de logística. E aí eu olhei aquilo ali e falei, nossa, cara, como que eu vou aprender isso? Fiquei assim realmente ansioso porque eu não sabia nada sobre monetização de blogs. Mas como que o marketing digital entrou na minha vida? Lá em 2011, eu e minha esposa estagiária, publicitária, estagiária, eu também começando na carreira, lá em 2011, ela trabalhava numa agência e essa agência estava pisando bastante na bola com ela. E ela saía assim, eu acho que 2 horas, 2 horas e meia, para depois coloca aqui para mim, Bias, quanto tempo que era mesmo, não lembro. Mas eu acho que eram 2 horas para deslocar, era bem humilhado e tal. Eu falei, Bia, com o conhecimento que você tem, o que que você precisa para nós abrirmos a nossa agência? Olha a loucura. Falei para ela, ó, eu seguro 3 meses na sua conta, porque era rimo de família ela. E vamos abrir nossa agência, porque, meu, você tá começando uma onda nova. Em 2011, gente, era a onda realmente nova do marketing digital. E a gente resolveu abrir nossa agência, demorando meia hora para ligar um computador,
Era ligava o computador, meia hora ia tomar café, depois ia trabalhar no computador. Bom, em 2016 eu continuei no mercado, comecei ali a fazer pós-graduação, fui me especializando e o mercado acaba te sugando, né? E a gente recém-casado, com um monte de conta, não dava para arriscar muito, né? E aí em 2016 eu resolvi queimar minha ponte, né? Então eu fui lá, abri oficialmente, assim, rasguei minha carteira de trabalho, resolvi eu, a Bia aqui, ó, aqui é uma pessoa do Google e aqui é a Jéssica que estava iniciando com a gente. Então em 2016 eu resolvi formalizar a minha agência de marketing digital, que ainda não tem a ver com monetização de blogs, tá? Mas lá em 2019 eu comecei a ficar um pouquinho frustrado com o modelo de agência. Quem já teve agência sabe o que eu tô falando. Essa daqui já era a nossa equipe, já estava um pouquinho mais consolidada. Pode ver aqui, o 2019, eu aqui, a Bia aqui. Mas o que que acontece, gente? Você ganha cliente, ganha cliente, perde cliente, ganha cliente, perde cliente. Eu acordava todo primeiro dia útil com um revólver na minha cabeça, modo de dizer, com custo de escritório, de folha de CLT, isso, aquilo, e eu não estava gostoso com esse modelo de negócio. Eu falei, cara, eu preciso monetizar alguma forma que eu possa fazer o que o pessoal hoje está chamando de one business, né? Que é um negócio de um homem só, né? Entre aspas, utilizando as inteligências artificiais. Óbvio que não era esse nome na época, mas eu queria alguma coisa que eu não precisava contratar 20 pessoas quando, por exemplo, 15 pessoas quando eu estava com X clientes. Eu não queria fazer isso, porque era muito volátil, era muito estresse, né? E aí, gente, eu resolvi encarar a monetização de sites. Eu estava crescendo na época, um projeto novo. Eu fui o primeiro marketplace do Brasil a conectar escritórios de contabilidade com empresas que estão abrindo CNPJ. Vou te explicar. É quase um Uber. O que que eu fiz? Foi um Uber. Basicamente, você tem um motorista, que no caso é o contador. Esse contador ele basicamente abre um CNPJ para o escritório de contabilidade. Então, eu faço esse match. O escritório de contabilidade abre o CNPJ para o empreendedor. Então, o Uber era o escritório de contabilidade, passageiro era quem quer abrir um CNPJ. O que que eu fazia? O match. Isso lá atrás. Então, basicamente, às vezes que eu atendia meus escritórios de contabilidade, que a minha agência era bem destinada a escritório de contabilidade, tinha uma parcela que era destinada a isso. Eu falei, cara, às vezes disso eu já vou conectar com o cara que quer abrir o CNPJ. Então ele entra na minha plataforma, fala com ele lá, ele vai pagar por um lead, acabou. Esse era o meu formato de monetização. Então era um marketplace. Primeira vez que eu monetizei site. Gente, presta atenção. Contador querendo cliente, empreendedor querendo abrir CNPJ. Eu fazia o match entre os dois através de um site. É isso que eu fiz naquela época, tá? E aí eu abri o primeiro marketplace para esse nicho, tá? Só que o que acontece? 2019, vocês sabem que aconteceu o Covid, né? E aí, dentro dessa realidade de Covid, o que que a gente encarou naquela época? Custo de lead altíssimo, inclusive como é hoje, né? O CPC, o custo de se anunciar era muito caro. Então, para eu trazer esse empreendedor e para trazer esse contador, o custo estava muito caro. E eu jogando isso no plano, mesmo assim a minha margem tinha baixa. E eu comecei a crescer um site, foi a primeira vez que eu comecei a monetizar. Legal. Eu falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa que eu consigo trazer pessoas sem precisar investir em tráfego pago. Foi aí em 2019 que entrou o orgânico na minha vida, que a gente chama de SEO. Fica tranquilo, não vou entrar nada muito técnico aqui, mas basicamente eu queria só aumentar a minha margem de lucratividade. Gente, eu não sabia que isso ia mudar minha vida, porque de fato foi nesse momento que eu tava com essa plataforma rodando, eu falei, cara, eu vou trazer tráfego orgânico. Quando eu fui fazer tráfego orgânico, eu fui pesquisar outros marketplaces. E eu não sei se você sabe, hoje a Viva Real funciona assim. Ela tem lá um planinho, você é uma imobiliária, você quer lançar os seus imóveis para anunciar, você tem que pagar aqui por plano. Era exatamente o que eu fazia. Só que era do ramo imobiliário, eu era do ramo de contabilidade. Aí eu falei, cara, que parada é essa de anúncio aqui entre os imóveis que o cara tá vendo? É o AdSense, eu já tinha ouvido falar. Só que em 2019, gente, era mato alto.
que falavam em 2019 para mim? Ó, você vai colocar isso no seu site, vai pesar. E realmente o código do AdSense era pesado, demorava a carregar mais o site. Você tinha, tipo, sei lá, se você carregava em 2 segundos, o seu site demorava um pouco mais, sabe? Tipo, 2,5. Tô dando um exemplo aqui, tá? E eu falei, cara, coloca ou não coloca? Eu sei que eu fiquei enrolando uns 2 meses. Eu falei, Bia, vamos colocar. Meu site já tracionando, ou seja, eu estava captando contador, captando pessoas que queriam abrir empresa. Eu fui lá e resolvi colocar o AdSense. Foi aí que eu ganhei meus primeiros US$ 50. Presta atenção aqui, gente. Eu ganhei US$ 50, US$ 55, primeiro dia, né, que eu ganhei isso. Meu site já era tracionado. Eu já estava com 200, 300 mil acessos. Então não é que eu ganhei do nada, eu fui construindo isso. E aí eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu estou ganhando US$ 55 por dia a mais de um negócio que eu só vendi o plano, e agora o cara que não contrata o meu contador, ele tá vendo algum artigo ali, ele tá me pagando. É mais ou menos como fosse um shopping, né? Você entra no shopping, você tem que pagar o estacionamento. Você não consumiu na loja, mas você tem que pagar o estacionamento. O AdSense é isso. Ele era o meu estacionamento. Se o cara ia virar lead, se o cara ia contratar algum serviço, isso era indiferente. Então, ele entrou no meu site, carregava o AdSense e eu comecei a monetizar. Bom, foi isso que aconteceu, e aí eu comecei a crescer, comecei a adorar esse formato de monetização. E aí, gente, é o seguinte, tem vários depoimentos aí para tudo que é lugar, né, com AdSense, é, mostrando aqui meus resultados de AdSense, etc. E eu comecei a expandir isso, né? Então, de 2019, 2020, mais ou menos, para cá, eu comecei a monetizar sites. E aí eu tive a grata surpresa de aprender a monetizar de fato. Então, tenho contas aí que já faturou mais de US$ 150 mil. Você tem conta de US$ 10 mil. Eu aprendi que AdSense é uma maneira de monetização. Então, esse infoproduto não é o que eu estou vendendo, o que eu vendo mentoria, não. Eu vendo dentro dos blogs, tá? Cursos, e-books, ferramentas. Então, por exemplo, hoje na Monetize, a gente está batendo um marco de R$ 500 mil em venda, não significa em comissão, porque nesse caso eu sou comissionado, tá? Então, R$ 262 mil de lá para cá, tá? Isso aqui que eu estou mostrando, gente, não é para ostentar, é só para você entender o tamanho do mercado, tá? Minha intenção não é ostentar, nada disso. Minha intenção é só mostrar para você o potencial disso daqui, que eu vou explicar daqui a pouco a forma que você faz isso, tá? Monetizei também softwares, que eu acabei me especializando muito nessa parte de ferramentas. Então, mais de US$ 36 mil aqui, mais de US$ 8 mil aqui. Tem várias outras maneiras de monetização, via venda de backlinks, PayPal, você tem Amazon, enfim, tem várias coisas aqui. O foco não é esse, tá? O foco é o seguinte. Meu objetivo lá atrás, com eu e minha esposa, a gente morava nessa casa aqui. E eu sou muito grato a Deus por essa casa. Foi assim que a gente casou, minha esposa. Você quer casar comigo? Tem que ter casa. Eu sou muito grato por essa casa, mas graças à monetização de blogs, principalmente a Deus primeiro, né, e depois a monetização de blogs, eu consegui hoje conquistar a casa que a gente tem aqui dos nossos sonhos, consegui conquistar nosso carro, a gente consegue viajar pelo menos 2 vezes aí por ano, passear, enfim. A monetização de blogs nos proporcionou isso, foi isso que ela nos levou. Tudo bem? Então, essa aqui é um resumo da minha história, para você ver o potencial. E agora eu quero te explicar as duas maneiras mais viáveis para quem quer monetizar blogs. Tudo bem? Vamos lá. E depois a gente vai começar com. Peraí. E depois a gente vai começar aqui com a parte de. Eu vou explicar o passo a passo como vocês pegam os materiais, tá? Legal, deixa eu só achar aqui as duas melhores formas. Gente, no finalzinho eu vou tirar as dúvidas, tá? Fica tranquilo que no finalzinho eu abro, tiro dúvida. Então a ideia é que a gente tenha um ambiente aqui de dúvidas mesmo, tudo bem? Bom, vamos lá. Esses aqui são os dois caminhos que eu vou mostrar para vocês agora. Para mim, são os dois caminhos depois de lançado aqui o nosso programa de mentoria, dentro do que eu entendi de monetização de blogs. E para quem está iniciando, são os formatos mais simples que a gente tem aqui, tá? Na minha opinião. Então, primeiro formato
Ele serve para quem, gente? Qual que é o primeiro formato, tá? Para quem que são as pessoas mais adequadas para esse primeiro formato? Pessoas iniciantes, mas ela tem o desejo de escalar. Ó, eu tô iniciando agora, mas eu quero escalar essa parada do AdSense, eu quero escalar como você me escalou. Quem deseja sair do CLT e construir uma renda mais sólida, um negócio mais consolidado, né? Esse aqui é o objetivo dessa forma que eu vou mostrar hoje. E quem busca lucrar aí 8 mil, 15 mil por mês, até mais do que isso, tá? Iniciante, gente, eu sou bem sincero, eu vou mostrar aqui os custos e o quanto que você pode ganhar. Iniciante, para quem está iniciando, em um ano por mês, eu acho que 15 mil é um patamar legal. Tem gente que conseguiu antes? Tem, eu vou mostrar o case do Fernando hoje que conseguiu antes, mais do que isso, né? Então, antes dos 12 meses, ele conseguiu mais do que 15 mil. Mas não é a realidade de todo mundo. O Fernando foi exceção da regra, tá? Ele é exceção da regra. Mas você conseguindo, você tendo essa perspectiva de crescimento, dá para faturar muito mais. Vocês viram meus resultados aí, tá bom? Bom, legal. E qual é a melhor forma para quem está iniciando hoje através da monetização de blogs? Qual é o melhor formato de monetização? Na minha opinião, utilizando a plataforma Google Discover, né? A solução do Google Discover. É o melhor formato. Se você não conhece, fica tranquilo. Eu vou te explicar aqui o que é passo a passo, tá? De uma maneira bem didática, só presta bastante atenção para você não viajar aí. Quando você entra no seu celular, tem esses dois Gzinhos aqui, talvez no seu celular instalado, né? Tem o Chrome e tem o Gzinho do Google. Quando você entra no Gzinho do Google, aparece isso aqui, ó. Por enquanto, o Google Discover só aparece no celular, mas já está lançado nos Estados Unidos, né? Daqui a talvez 3 meses, se der certo, vai chegar também para desktop. Então a pessoa ela entra aqui para pesquisar alguma coisa no Google, no Gzinho dela, lá, né? E automaticamente aparece notícias aqui, tá? Então são notícias, conteúdos noticiosos, são materiais aí que se você clicar, você vai para um artigo. Depois a gente vai discorrer como fazer esse artigo, tá? Mas quando a pessoa clica para ver esse artigo, aparece o que aqui, gente? Publicidade. Isso aqui é o AdSense do Google, tá? Então, você basicamente, através do Google Discover, traz audiência. Então você vai ter um formato, você vai aprender como fazer esse formato hoje, publica no seu blog. O Google Discover ele distribui isso para milhões de celulares espalhados no Brasil, até fora do Brasil, né? Dependendo da sua linguagem lá, se é português e tal. E aí, com base nisso, você traz audiência. Trouxe audiência, o AdSense é o cara que você vai ganhar dinheiro. Então, Google Discover traz audiência. Google AdSense monetiza essa audiência. Tudo bem? Quem aqui usa o Google Discover, coloca aqui para mim. Você usa na sua rotina, né, Jorge? Eu às vezes olho alguma notícia ou outra, coloca assim, não aí, só para eu saber quem usa e quem não usa no dia a dia, assim. Ah, eu olho uma notícia ou outra ali. Alguém coloca, não é monetização, tá? É se você usa na sua rotina. Não uso, não é monetização, é quem usa na rotina mesmo, para ver notícias. No dia a dia, sim, dá para ler notícias, não uso muito, eu uso às vezes, sim, legal. Então, tem uma galera que usa diariamente, tem outra galera que não usa tanto. Então, esse público, basicamente, ele tem um comportamento. Você normalmente nas suas redes sociais, no seu Instagram, aparece aquilo que você consome. Então, se você consome tecnologia, coisas de carro, coisas de futebol, vai aparecer mais isso no seu Google Discover. É a mesma lógica. O Google criou como fosse uma rede social. Então, essa rede social aparece de acordo com o seu comportamento. Se você gosta de futebol, vai aparecer futebol. Se você gosta de tênis, vai aparecer tênis. Se você é uma mulher, eu gosto de moda, vai aparecer moda. Eu gosto de casa e decoração, vai aparecer casa e decoração, tá? É de acordo com aquilo que você tem de comportamento. E aí, agora que você entendeu mais ou menos o que é o Google Discover, existem aqui algumas coisas que aparecem, não é só notícia não, tá? Aparece, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Ó, isso aqui é um Web Stores, é igual o Stores do Google, né? Do Instagram. Você vai clicando.
vai aparecendo um Web Stores. Então, no Google Discover aparece notícias, canais de YouTube, Web Stores e conteúdo noticioso. Presta atenção agora nessa palavra. Conteúdo noticioso. Conteúdo noticioso não significa notícia, significa um assunto que está em hype. Por exemplo, agora a gente está em junho. 12 de junho, na quinta-feira agora, você vai aí de alguma forma presentear sua esposa, sua namorada, ou vice-versa, namorada, esposa. É um dia que está em alta. E é um dia que o mercado como um todo se movimenta. Então, por exemplo, lugares para jantar no Dia dos Namorados, presente do Dia dos Namorados. Esses conteúdos não são notícias, são conteúdos noticiosos, que estão em hype. Por exemplo, agora em junho mesmo, o que que a gente tem também, muito tradicional no Brasil? Festa junina, né? Arraiá, etc. Então, o que que vai aparecer? Poxa, coisas de festa, comidas típicas dessa época, vai aparecer ideias de look para essa época. Enfim, vai ser vários. Casa de decoração, decoração para você receber seus familiares em casa, se você faz isso. Então, o Google Discover, ele é um conteúdo noticioso. Então, você que está gerando conteúdo, se você não entender essa diferença entre notícia e conteúdo noticioso, você não vai conseguir emplacar dentro do Google Discover. Você tem que ter essa percepção. Não se trata de notícia. Por exemplo, o Haddad lá mudou o imposto. Isso é notícia. Não tem nada a ver. A gente não vai fazer conteúdo de notícia. A gente vai fazer conteúdo noticioso, beleza? Então, beleza, vamos continuar caminhando aqui que vocês vão entender melhor. Vamos lá, vamos abrir na mente de vocês aqui aos poucos. Daqui a pouco você vai cair sua ficha completa aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos para um exemplo prático aqui, ó. Esse site aqui, ele é um site, Kátia Ribeiro, que ele é especialista em Google Discover. Primeira coisa, primeira coisa que eu quero já dar, amanhã a gente vai falar sobre template, tá? Mas a primeira coisa que eu quero dar uma atenção para vocês, ó, presta atenção que isso é importante. Cara, isso aqui é bonito? Fala a verdade. Tá vendo que isso aqui parece um blog assim bonito, estiloso? O que que vocês acham? Coloca aí nos comentários. O que que você acha? É bonito? Não, não é bonito. Só a Cláudia acha que não é bonito. O resto acha muito poluído. Achei poluído. Não, beleza. Gente, primeira coisa que vocês têm que aprender, não tem que ser bonito. Para aparecer no Google Discover tem que ser funcional, tudo bem? Então, por que que é funcional? A hora que você entra aqui, ó, melhores cremes anti-sinais para reduzir linhas de expressão. Presta atenção, ele é um conteúdo noticioso. Ele tem que bater numa dor ou num desejo. Ele tem que chamar a atenção de alguma forma. Então, melhores cremes anti-sinais para quem é a persona, né? Para quem é o público-alvo, vai chamar atenção. Poxa, os melhores cremes anti-sinais para reduzir expressão. Deixa eu ver quais são esses cremes. Então você entende que o que vai fazer que seja um conteúdo noticioso é você despertar curiosidade. E ele não tem que ser um negócio, vamos dizer assim, lindo. Ele tem que ser uma estética de site que carregue rápido. Então, uma das características, você que está anotando, uma das características do Discover, você precisa ter um conteúdo que é um conteúdo que chama a atenção, que ele é curioso, e aí ele vai chamar a atenção ou pelo título ou pela foto, são as duas formas que vai chamar a atenção, e ele precisa ser um conteúdo noticioso. Tudo bem? Gravou aí? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acabei de falar que foi importante, ele não tem que ser esteticamente um layout bonito. Ele precisa carregar rápido, ele precisa entregar rápido. Então a pessoa que entrar ler, ela tem que ler aquele conteúdo, acessar aquele conteúdo e resolver o ponto dela. Amanhã a gente vai explorar isso melhor. Eu vejo muita gente querendo fazer blogs maravilhosos, lindos, com um monte de cor. Deixa pesado o seu site, você não consegue emplacar no Google Discovery. Esse é um ponto. Então, cuidado, porque existe método, existe técnica para você poder emplacar, tudo bem?
Então, legal, esse aqui é o conteúdo noticioso da Kátia, ó. Tá vendo que é um conteúdo bem simples, tá vendo? Não é nada demais, gente. É um conteúdo bem simples, mas que ele chama a atenção das pessoas. Então, naturalmente, a persona dela, né? Você pode ver até pelo assunto crochê e tal, são mulheres que estão interessadas, talvez eu até arriscaria aqui de uma faixa etária específica, que são interessadas nesse tipo de assunto. Então, você começa escolhendo um tipo de assunto. Por exemplo, ela provavelmente começou como crochê. E depois disso, você consegue ir expandindo. Pode ver que ela tem mais concentração em crochê, mas aqui ela leva alguma coisa para autoestima mais 40, tá vendo? 10 cidades melhor custo-benefício no ranking do Brasil, tá vendo? Então, mas a grande concentração dela são conteúdos de crochê. Então, o primeiro ensinamento que eu quero que você entenda é você tem que escolher um nicho. E tem que ser um nicho específico. Então eu vou falar para mulheres que querem saber sobre crochê. Esse é o seu primeiro foco. Depois que você ranqueou no Google Discover, você vai começar a abrir, pensando na sua persona, entregando outras pautas, mas no início você tem que subnichar. Então, subnichar dentro do Google Discover é lei, é necessário, tá? Depois você abre, tudo bem? E quando você abrir, aí você vai conseguir pegar aí um Google Discovery legal. Agora eu quero falar, são os quatro passos aqui essenciais, né, para você aparecer nesse Google Discover, tá? Primeiro passo, gente, presta atenção aqui que agora é importante, tá? Então agora você tecnicamente entendeu o que é Google Discover. Basicamente, quando você entra no celular, aparece ali os conteúdos noticiosos, vai chamar a atenção pelo título ou pela imagem, então é um conteúdo ali que vai chamar a atenção, é curiosidade. A pessoa vai clicar, vai ler o conteúdo, ela tá vendo uma AdSense, você tá monetizando via AdSense. Beleza? Tamo alinhado até aqui? Coloca aí se todo mundo tá alinhado, conseguiu compreender até aqui. Que agora eu vou te explicar as quatro formas. Tamo alinhado, tamo alinhado. Beleza, beleza, beleza. Que bom que a gente tá alinhado. Agora, gente, presta atenção aqui nisso daqui, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar o potencial disso de um dos nossos mentorados, quanto que ele está faturando, fazendo exatamente o que eu vou te mostrar agora. Então, o primeiro passo, o que que a gente tem que fazer? Selecionar o nicho. E para você que está participando online aqui, você vai concorrer a isso. Vai concorrer ao nosso GPT aqui, que é o nosso selecionador de nicho, tá? O que que esse GPT aqui, caçador de nicho, faz, gente? O que que ele faz? Basicamente, você descreve sua intenção. Então, você pode colocar aqui, ó. Sou o Jorge, quero monetizar apenas blogs Discover. Estou dando um exemplo aqui, tá? Sou formado em administração, gosto dos assuntos. Vou colocar aqui crochê, só exemplo, tá, gente? Casa e decoração e plantas. Deixa eu ver mais o que que ele vai pedir aqui pra gente. Experiência profissional no ramo de crochê, tá? Tô dando um exemplo aqui. Vou colocar Maria, senão os negócios vai ficar estranho aqui, vocês vão me zoar depois, né? Ó, esses dias eu fiquei gaguejando lá no vídeo e o pessoal fica me tirando sarro. Bom, ele basicamente, esse GPT é uma inteligência artificial treinada por a gente, tá? Então eu peguei vários vídeos, vários prompts, eu peguei um material gigante, uma lista com mais 120 nichos interessantes e joguei aqui dentro desse prompt, desse GPT, que é uma inteligência artificial treinada por a gente. Então o que que ele vai fazer para você? Ele vai dar ideias para você monetizar. Eu acabei colocando aqui Google Discover, mas ele ia dar outras maneiras de monetização. Então, ele já te fala assim, ó, pô, você quer, já não quer criar, já que você gosta de crochê, um blog sobre crochê no dia a dia? Qual que vai ser o seu enfoque? Ah, você vai trabalhar nisso, 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 essas são as suas palavras, essas aqui já são ideias, e esses aqui já são ideias de sites que você pode se inspirar. Ah, ó, você não gostou dessa ideia 2? O que você acha dessa ideia aqui? Aí ele já coloca, faz a mesma coisa. Ideia 3 faz a mesma coisa. E o melhor, que eu acho que é mais incrível, você pode conversar com ele. Então você pode perguntar o que for de monetização de blogs, ele vai te responder, ele vai te ajudar com base na nossa metodologia, tá? Então esse GPT, no finalzinho eu vou falar como que você consegue. Então, primeira decisão, escolher o nicho, a gente escolheu o crochê aqui só como exemplo, tudo bem?
Então, sempre focando na onde, gente? No micronicho. Você que não sabe o que é micronicho, tá? Vamos pegar aqui, vamos falar que a gente é do ramo de beleza. Beleza feminina. Eu posso falar o micronicho de unhas, eu posso falar o micronicho de cabelo, eu posso falar o micronicho de moda feminina. Presta atenção nessa dica. É micronicho, não significa poucas pessoas. Pegou? Por quê? Unhas. Quantas mulheres no Brasil a gente não consegue impactar sobre unhas? Ele é um micronicho, mas impacta bastante pessoas. Quer ver outro exemplo? Esporte, futebol, Palmeiras. Eu vou falar só sobre Palmeiras. De novo, ele é um micronicho. Só estou falando sobre futebol, só sobre o Palmeiras. Mas quantos palmeirenses não tem no Brasil? Então perceba, o Google Discover só funciona se você escolher um micronicho que impacta um número de pessoas grande. Senão não vai adiantar. Você querer falar assim, ah não, eu quero falar de crochê, mas eu só quero falar desse tipo de ponto, sei lá o que, que tem de divisão dentro de crochê, tá? Não vai funcionar. Tem que ser um micronicho que impacta um número de pessoas grandes. Gente, isso daqui é dica de mentoria, tá? Isso aqui eu dou na minha mentoria, que depois eu vou abrir vagas, mas isso aqui é muito importante. Se você pegar isso daqui, você pegou um bom passo. Não estou falando que resolve o seu problema. Mas quando você sabe, desculpa, gente, quando você sabe segmentar, o seu projeto tende a ser próspero, tudo bem? Então vamos lá, ó. Micronichei. Qual que é o segundo passo? Eu vou separar quem que eu vou atacar. Isso aqui é uma outra dica importante. Tem gente que quer pegar e quer concorrer com a Globo. Você acabou de iniciar o seu projeto. Você quer, vamos dizer assim, aparecer nos mesmos assuntos que a Globo aparece. Não vai aparecer. Entende? Tem que ser um micronicho específico. Tem que ser realmente um assunto que você vai conseguir concorrer com players que são do seu tamanho. Então eu gosto de dizer assim, é como se você tivesse uma ninhada de ovelhas, né, um monte de blogs, e você tem que escolher uma ovelhinha marrom. A marrom se destaca num monte de rebanho de branca. Então você tem que escolher três concorrentes ali e modelando esses três concorrentes no mesmo assunto que ele fala. É outra dica de mentoria isso. Porque tem gente que quer tirar a pauta da cabeça. Tem gente que quer tirar a pauta, mesmo a pauta da Globo. Não vai conseguir emplacar. Agora, se você lista três concorrentes, que são concorrentes que estão ali, são pequenos, esses caras vai ser muito mais fácil de você conseguir emplacar uma pauta junto com eles. E eu já vi gente aí que tem DA zero, zero, assim, você não sabe o que é DA, é um score. Amanhã você vai aprender melhor sobre isso. Mas é como se fosse o score do seu blog. Praticamente zero, assim, cinco conseguem emplacar. Um mentorado, inclusive, que começou com a gente, em um mês, gente, ele já está emplacando. Eu já fiz a consultoria com ele, já desenhei a estratégia, agora ele está fazendo essa estratégia e já está começando a emplacar no Discover. Então é possível você emplacar, mas tem que ter metodologia. E essa é uma parte da metodologia importante, o subnicho e escolher três concorrentes que são menores para você poder modelar eles. Não é copiar. Você não vai copiar o título, você vai refazer aquele título com o mesmo nível de curiosidade. Você não vai pegar a imagem dele, você vai pegar a imagem dele e refazer a imagem com o mesmo nível de curiosidade, tá bom? Então, beleza. Terceiro passo aqui. Você tem que trazer, como eu falei, imagem impactante. Você tem que ter frequência na publicação. O que que é isso, gente? Para aparecer no Google Discover, você tem que fazer 5 posts por dia, tá? Esse é o mínimo de pauta. É uma pauta simples de 900 palavras, usando inteligência artificial. Eu separei aqui o vídeo do Fernando para mostrar para vocês quanto tempo ele demora para fazer isso, tá? Mas são 5 pautas por dia e pelo menos um web store um dia sim, um dia não, tá? Eu já vou mostrar para vocês o tempo que ele demora. E o quarto passo é você conseguir aí, que é o encontro de amanhã, você conseguir também levar assuntos que são de pesquisa do Google. Então a pessoa chega aqui, ó, e pesquisa, por exemplo, frases de bom dia, tá?
ela vem aqui e coloca no Google frases de bom dia e tal. Esse tipo de frase é muito fácil ranquear, tá? Então, frases, sonhos, nomes e etc. são fáceis de ranquear no Google. Você não precisa de muita estratégia. Amanhã eu vou te explicar sobre isso. E também você vai precisar gerar backlinks. Amanhã também vou explicar sobre isso. Fica tranquilo, tá? Vamos ver aqui, ó, o que o Fernando tá falando dessa forma de monetização. Presta atenção, é um trechinho bem rápido que eu separei. Ele vai mostrar o quanto que ele ganha, ele vai mostrar quanto que ele gasta e ele vai mostrar o tempo que ele demora para executar essas tarefas usando essa metodologia que eu acabei de passar um overview aqui para vocês, tá? Então, ó, presta atenção no que o Fernando vai falar aqui pra gente. Ele é nosso mentorado e ele utiliza exatamente essa estratégia aqui, tá? Quem já viu esse vídeo é um cortezinho, tá? Não vai passar todo não. Rapidinho, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver. Peraí. Vamos ver se vai passar aqui. Não tá aparecendo a voz do Fernando. Peraí, gente, calma aí. Rapidinho. Tem que abrir aqui no YouTube, tá? Vamos lá. Vamos lá. E daqui a pouco eu vou explicar a segunda forma. Essa daqui é só a primeira, tá, gente? Ah, peraí, ó. Já sei. Deixa eu tirar aqui. Eu tava com a segunda tela, acho que ela tava atrapalhando a gente. Quando você cria conteúdo seu, Ó, original, que presta as pessoas atenção. gostam de passar tempo, Presta atenção. Aqui é eu e o Fernando, tá? Aqui é o Fernando que tá dizendo. Esse aqui é o painel dele do AdSense. Nesse dia que a gente tava conversando, ele bateu mais de US$ 200, tá? E tava meio-dia mais ou menos, batendo US$ 82. Olha o que que ele vai falar rapidinho. Vou colocar 2.0 aqui, ó. ganhar em cima desse conteúdo público, né? É, foi acho que a sacada que eu tive no curso. Legal, legal. Então, Fernando, agora, tira uma dúvida. Você está aí, tirando 1.900 dólares, que eu estou pagamento, então, primeiro foi US$ 500, não vou fazer primeiro, não, né? O último que apareceu na tela, US$ 500. No segundo pagamento dele, né? Depois que ele conseguiu o êxito, ele tá 5 meses. Né, nessa época que eu gravei o vídeo, né, ele tá 5 meses. Acho que foi um mês atrás, 2 meses atrás. Ele tava 5 meses com a gente, agora já tá 7, né? Tem aí, Olha pra... os custos, gente. Fala, o pessoal até vai achar estranho, mas eu gasto R$ 40 por ano com a compra do domínio. Eu gasto na parte de 27 a R$ 28 para hospedar o domínio que eu uso hoje lá na óptica. E uma ferramenta que eu não devo 100, hoje em dia é o ChatGPT, que é R$ 100 por mês. São os custos que eu tenho. Gente, menos de R$ 200 para ter esse resultado. Isso é no orgânico, tá? E agora, eu só vou pedir para o Fernando falar aqui, ó, para concluir o tempo da rotina dele que ele demora para fazer esses conteúdos. Eu juro pra você, cara, eu não levei nem meia hora para poder agendar os conteúdos, né? Hoje, eu tenho uma ferramenta que é o... Vai falar o nome, não? Pode, vai ser o Writer. Que eu consigo pagar ela graças aos ganhos. No começo, eu tinha que produzir tudo com o ChatGPT, tudo com IA, inclusive, bastante imagens, então eu gastava mais tempo para produzir o conteúdo. Galera, olha o testemunho dele, que maravilhoso. Ele hoje gasta, vamos colocar 1 hora aqui mais ou menos para produzir 5 pautas, que é bem tranquilo de se produzir. Hoje ele está produzindo mais, né? Porque eu acabei, depois dessa consultoria aqui, eu pedi para ele produzir um volume maior, para ele pegar mais discover. E ele tem um custo menos de R$ 200 para faturar o que ele fatura. Amanhã eu vou mandar esse depoimento completo, vocês vão ver lá no canal do YouTube, tá? Hoje eu só coloquei aqui para vocês terem noção do tamanho do potencial de escala. Então, como que você pode esperar esse resultado para você que está iniciando agora, tá? 3 a 4 meses. Presta atenção aqui, gente. Não desvia o foco, ó. Presta atenção aqui, ó. Google Discover. Qual que é o resultado se você aplicar a metodologia que eu ensino? De 3 a 4 meses, você consegue trazer um faturamento de R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês, tudo bem? 3 a 4 meses. Jorge, mas 3 a 4 meses demora muito. Meu amigo, não venha com essa mentalidade. É um negócio que você vai construir para te dar resultados igual vocês viram. Então não adianta você achar, não, mas tráfego pago é mais rápido. Não é mais rápido, cara. Quem fala pra você que tráfego pago demora menos do que 3 meses, está mentindo. Você vai me desculpar, porque você tem que fazer um monte de teste para dar lucro e etc. O tráfego orgânico demora 3 a 4 meses.
você executando, né? Depois você coloca a metodologia para executar. Mas você tem que executar, não é verdade? E são 3 a 4 meses para trazer 1.000 a 3.000 reais. Tudo bem? Qual que é o custo que você vai ter disso? Amanhã eu vou destrinchar todo esse custo. Mas resumidamente você vai ter R$ 79 por mês. Esse é o custo, usando ferramenta do quê? O que está aqui dentro? Hospedagem, você vai ter que ter a parte de domínio, enfim, tem alguns custos que amanhã eu vou destrinchar. Mas, resumidamente, R$ 79. Tudo bem? R$ 79 de custo para ter 1.000 a 3.000 reais de receita. Isso é por mês, tudo bem, gente? É por mês. 12 meses, por que que eu coloco 12 meses de uma forma mais ponderada? Porque quem está começando é mais difícil. Não é fácil, você tem que aprender. Você está no CLT, você está conciliando ainda. Então tem um desafio. Eu hoje consigo levantar blogs mais rápido, mas eu sou dedicado, já tenho experiência. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, em 12 meses, qual que é a perspectiva? Usando esse método de 15 mil por mês. Jorge, qual que é o custo em relação a isso? Ó, gente, com tudo, e aí até dou uma exagerada em alguns custos aqui, amanhã eu vou explicar o porquê. Mas o maior custo que a gente tem aqui é o imposto, 900 pau, mas tudo bem. Aqui já é, no 1.000 a 3.000 reais, você não precisa abrir empresa. Você consegue faturar seu CPF. Aqui não, aqui você já tem que abrir empresa. Pra você abrir empresa, aí você tem o custo aí mais ou menos R$ 3.000. Ou seja, você lucra, fatura 15 mil, tem um custo de 3 mil, nem é 3 mil, tá? Amanhã vocês vão entender. Dá 2.400, mas em alguns momentos você vai aumentar esse custo fazendo algumas estratégias que eu vou ensinar amanhã. Mas não é que você vai ter que investir isso para atingir os 15 mil, é quando você estiver faturando os 15 mil. Então é gradativo. Tipo, eu começo com R$ 200, estou faturando 3 mil. Agora eu estou faturando 5 mil. Opa, vou aumentar meus custos aqui, R$ 500. Ah, agora eu estou faturando 10 mil, aumento meus custos aqui, vai para mil e pouco. Então você vai fazendo gradativamente de acordo com o seu faturamento. Mas essa é a lucratividade, é isso que eu quero trazer para vocês a lucratividade do Google Discover trabalhando no formato orgânico, tudo bem? Esse é o formato Google Discover. Coloca aí de 0 a 10, 0 a 10. Qual é a sua nota aí? Quanto que você gostou? Quanto que isso tem a ver com você? Eu vou falar a segunda forma agora, que é melhor para iniciantes, tá? Mas para quem aí de 0 a 10, quanto que você avalia que isso tem a ver com o seu objetivo? Legal, legal. E tem um segredo é que não dá para derrubar tudo aqui hoje, né, gente? Na mentoria eu vou explorar isso melhor. Mas assim, tem como você monetizar também fundo de funil, tem algumas estratégias aqui por trás, tá? Bom, agora a gente vai para um outro formato aqui que eu também sou assim apaixonado por esse formato, tá? Que é você trabalhar um- uma outra perspectiva da monetização de sites. Gente, monetização de sites não é AdSense. Muitos de vocês conheceram através da AdSense. Mas monetização de sites não é só isso. Vocês viram lá eu monetizando, coloquei monetize, ferramentas. Eu falei para vocês, gente, eu vendo, que não é essa mentoria aqui, eu sou afiliado a curso. Vocês viram lá, só no monetize mais de 500 mil reais, né? De venda, né? Eu trouxe lá a minha receita, 200 e poucos mil. Olha esse aqui, esse formato, ele é para um outro perfil de pessoas. Você pode até fazer os dois, tá? Mas esse daqui é para um outro perfil, eu diria. Para quem que ele serve esse formato? Quem precisa de um caixa rápido. Jorge, eu quero, cara, quero migrar, não tô aguentando mais minha CLT, não aguento mais. Hoje, por exemplo, de manhã acordei, um friozinho. Aí eu falei, meu Deus, tá tão bom aqui. E aí eu levantei assim, meio que tipo, sabe, quando você começa a querer murmurar? E aí eu lembrei assim, eu falei, caramba, eu preciso ser muito grato a Deus, porque há tempos atrás eu acordava às 5h30 da manhã para pegar trânsito, chuva e um monte de coisa. E hoje, graças a Deus, eu consigo atravessar a porta aqui, meu escritório fica do lado do meu quarto e trabalhar, né? Então tem que ser muito grato a Deus. Mas para quem que é? Para quem precisa de um caixa rápido. Tô aqui pela CLT, quero
pedi para sair e quero viver aqui monetização de sites. Ou até mesmo uma renda complementar. Então, tipo, cara, eu sou funcionário público, ganho 10 mil, mas não saio desses 10 mil. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Genérico, 5 mil, e aí eu quero agora complementar uma renda, também serve, tá? Então, para quem tem aí mais ou menos uma hora, mais ou menos por dia, e quer complementar a renda, consegue complementar ou viver dessa renda, né, de 5 mil a 7 mil reais, tá? E que deseja um modelo um pouco mais automatizado, ou seja, não preciso ficar criando vários conteúdos. Então, não preciso ficar criando 5 pautas. É um formato mais automatizado. Eu vou explicar o porquê que ele é automatizado. Automatizado, não confunda de não trabalhar. Significa que você não vai ficar gerando tanto conteúdo, tudo bem? Só para não achar que é ligar um botão e agora eu vou para praia e ele vai trabalhar para mim. Não existe isso. Isso é conversa furada, tá bom? Mas ele é mais automatizado. Como que ele funciona, gente? Presta atenção aqui que já tô entrando na metodologia, tá? Ele é um cara que trabalha no fundo do funil. O que que é isso, fundo de funil? É assim, ó. As pessoas chegam, buscam no Google, vem aqui e busca no Google. Ela pode buscar, por exemplo, como criar uma conta no Instagram. Isso aqui a gente chama de topo de funil. Ela vai entrar num blog, não tá vendendo nada, só tá ensinando assim, ó, você vai tocar aqui, depois você vai instalar, você vai criar a conta aqui, você vai fazer isso. É apenas um conteúdo informativo, tudo bem? Ela pode chegar aqui, ó, e digitar como crescer minha conta no Instagram. Também, isso aqui é um conteúdo informativo. Então, Local Web está aqui, está ensinando, é um blog ensinando como ela pode crescer, ideias de como ela pode crescer. Continua sendo informativo. Agora, se ela chegar aqui e colocar assim, ó, eu quero um curso de Instagram. O que que o Google vai fazer, gente? Ele vai mudar o formato de entrega dele. Não vai ser mais, desculpa, gente, não vai ser mais, peraí, deixa eu clicar aqui num formato que vocês vão entender melhor. Aqui é da ONU, melhor. Não vai ser mais um conteúdo, nesse caso é uma landing page. O que que é uma landing page? É uma página onde a pessoa ela está no fundo de funil, ou seja, ela não está querendo criar uma conta ou crescer uma conta, ela já tem bem claro que ela precisa de um curso. Então ela digita aqui no Google, eu quero um curso. E vai aparecer o que para ela? Uma landing page. Para ela fazer o quê? Para ela comprar. Então ela quer um curso, ela digitou curso do Instagram, ela caiu aqui, que a gente chama numa landing page, ela vai ler o conteúdo e vai realizar a compra. Isso aqui é um conteúdo de fundo de funil, é um material de fundo de funil, tudo bem? Então, uma landing page, que o formato é diferente, não é um blog, é uma página aqui, uma landing page com várias informações para a pessoa tomar a decisão e comprar aquele curso, tudo bem? Inclusive, a Udemy é uma das campeãs que monetizam dessa forma, tá bom? Então, beleza. Você compreendeu aí o que que é uma landing page, tá? E o que que é uma busca de fundo de funil. Então, como que a gente monetiza nesse caso? Ele é bem diferente, tá? Ó, vou colocar um outro exemplo aqui para você compreender. Fundo de funil de novo. A pessoa descobriu que ela quer fazer um curso de perícia, tá? Então ela vem aqui, ela digita curso de perícia e cai numa landing page. De novo, é uma landing page, tá? Ó, tá vendo? É uma landing page. A pessoa que está buscando comprar este curso, e não precisa ser curso, vocês vão entender que pode ser produto físico, por exemplo, tem um aluno meu fazendo loja virtual, tem gente vendendo ferramentas via Code, né? Então você programa uma ferramenta aí hoje utilizando inteligência artificial e vende ela. Enfim, não importa o que a pessoa tá querendo ofertar. Nesse caso, a gente está dando um exemplo de curso para ficar um pouco mais didático, tá? Então ela digitou curso de perícia grafotécnica, vai aparecer uma landing page e como que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Qual é o formato que você ganha dinheiro? Simplesmente como afiliado. Você não precisa ser o dono do curso. Você vai afiliar
Você não pode copiar essas palavras, você tem que reescrever essas palavras aqui. Amanhã vocês vão entender isso um pouquinho melhor. Mas essas palavras elas precisam ser reescritas, tá? E você vai colocar o seu link de afiliado aqui. Presta atenção de uma maneira mais didática, você vai entender agora, ó. Uma forma bem simples. Ó, você vai lá na Hotmart, por exemplo, e na Hotmart existe um lugar que você se afilia. Tudo bem? Eu acho que vocês, maioria aqui já deve ter visto. Vou na Hotmart e procuro curso de grafotécnico aqui, ó. Esse cara, essa pessoa que está ofertando por R$ 600 a comissão, esse outro aqui está ofertando por R$ 100 a comissão. Então eu vou me afiliar a esse produto. Você não está ranqueando o nome do produto. Então, você não tem vínculo com o infoprodutor. Você está ranqueando o nome do curso. Curso grafotécnico. Presta atenção que isso é importante. Você está ranqueando curso grafotécnico. Então, você tem. Se esse infoproduto acabar, você pode se afiliar a esse outro. Você não tem vínculo com ninguém. Mas, Jorge, o infoprodutor não vai me penalizar por isso? Não. Na verdade, ele vai ficar feliz, porque na hora que digitarem curso de grafotécnico, ele vai estar na primeira posição através de você. Tudo bem? Então você vai afiliar esse produto e vai garantir uma comissão. Essa comissão, como eu falei, é gorda, né? R$ 600, e essa comissão aqui, 107. Normalmente eu gosto de trabalhar com produtos até 297 nesse formato, tá? Funciona bastante. Você vai criar uma landing page, igual aquela página que eu mostrei para vocês, sua, domínio seu. Não pode ser, eu vou lá e vou copiar a landing page do outro. Não, você tem que criar a sua landing page, tem que ser original, não pode plagiar isso, tá? E, por exemplo, esse cara que a gente pegou como exemplo aqui, o curso beta, ele tem 33 mil acessos. O score dele é de 22, é um score baixo, amanhã vocês vão entender isso, tá? Mas o DA dele é de 22. 33 mil acessos por mês. As pessoas vêm aqui e procuram. Vamos pesquisar por ele aqui, ó, só para você entender. Só para você entender aqui, ó, como que as pessoas encontram ele. Então aqui, ó, www, curso beta, é isso? Acho que é curso beta. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Curso beta, 33 mil pessoas acessam. Como que elas acessam? Elas procuram exatamente assim, ó. Curso de perícia grafotécnica, curso de perícia criminal, eles são especializados em curso nessa área, tudo bem? Então, eles têm aí mais de 33 mil pessoas acessando todos os meses o site deles. Gente, é só a gente fazer uma conta bem fácil aí, vocês já vão entender. Qual que é o seu trabalho? Você vai criar como fosse o curso do beta. Então você vai ter aqui ó, um site onde você vai ter várias páginas. Ó. Você vai ter aqui, por exemplo, ó, eles criaram uma landing page para curso de perícia para médicos, tem outra aqui, curso de perícia judicial. Tá vendo os preços? Ó, 79 e tal, são preços mais acessíveis, tá? E eles têm também, não só desses cursos, mas eles têm, por exemplo, o curso de perícia de avaliação de imóveis, tá vendo? Aí já é um curso mais caro, tá? Então ele tem várias landing pages, mas tudo no ramo de perícias, tá vendo? Ó? Você vai fazer a mesma coisa, você vai ter um site com várias landing pages, tá? Várias landing pages. E aí a sua landing page um, por exemplo, ela vai falar sobre perícia judicial para médicos. Sua landing page 2 vai falar para biólogos. Sua landing page 3 vai falar para grafotécnico para professores. Você vai ter aqui várias landing pages igual a esse curso. Quanto que isso te proporciona de resultado, gente? Presta atenção nisso daqui, ó. 33 mil acessos por mês, vamos dizer que converteu apenas 0,5%. Eu não estou falando nem 1%. De 33 mil pessoas que acessaram, eu estou falando 0,5% comprou. Ou seja, 97 pessoas compraram. Utilizando lá o ticket médio de R$ 107, que é aquele da comissão, aqui eu estou falando só em comissão para você, tá? De R$ 107 que a gente mostrou, vai dar aí uma receita de 10 mil, tá? Por mês. Isso aqui fazendo esse formato de landing page. Jorge, precisa ser curso? Não. Por exemplo, qualquer coisa na sua região. Por exemplo, tem um rapaz que falou que é da Baixada Santista, por exemplo. Ah, eu sou da Baixada. Cara, o que que as pessoas procuram na Baixada Santista? O que que você pode ranquear nas primeiras posições, fazer parceria e monetizar?
Jorge, eu quero, por exemplo, eu sou um corretor, o Alexandre. Ele é corretor. Você nem precisa ser corretor. Você pode ranquear, por exemplo, nas primeiras posições na sua região e fazer parceria com o corretor. Você vai aprender a colocar qualquer coisa nas primeiras posições do Google, onde as buscas são fundo de funil, e vai monetizar isso. Eu estou dando um exemplo do curso porque o curso é bem didático, é simples você aprender isso. Mas, por exemplo, vamos dizer que na sua região tem ali, sei lá, 300 mil habitantes. 300 mil habitantes, tem gente querendo, por exemplo, alugar cadeira de rodas, alugar maca. é, por exemplo, tem a parte de força, né? De esgoto. Tem um monte de coisa que você pode ranquear nas primeiras posições e monetizar sobre isso com parcerias. Isso é um formato. Cursos, como eu falei, tem. Olha aqui o tamanho da quantidade de pessoas buscando curso. Monetização de site, gente, é além do AdSense. É isso que eu quero que você entenda, ó. Olha isso daqui, quantas pessoas estão buscando curso o tempo todo. Essa aqui é uma ferramenta que ela pega quantas pessoas buscam na internet, tá? Olha isso daqui. Tamanho da oportunidade para você entender. Peraí que tá carregando. Como eu falei, além de curso, você pode monetizar. Você pode monetizar ferramentas que você cria com IA hoje, né? Que são bem simples, ó. Curso de vigilante, 2.000 pessoas buscando. Qual a dificuldade? 18. Tá vendo aqui como que é diferente? Curso de manutenção de celular, 4.000 pessoas buscando, 33 dificuldade. Então você vai ranquear lá curso de manutenção de celular, vai se afiliar ao curso de manutenção de celular, a pessoa clicou, comprou, você ganhou como afiliado. Só que você já aprendeu que você não vai fazer uma landing page só. Você vai fazer curso de manutenção do celular para iPhone, curso de manutenção do celular para Android, curso de manutenção do celular para isso, para aquilo. Aí talvez dá para encaixar curso de manutenção de notebook. Você entendeu a lógica? Dentro do mesmo setor de manutenção. E aí você se afiliou, você ganhou por clique de afiliado. Por que que ele é o mais fácil, entre aspas, desculpa, eu não quero usar essa palavra mais fácil, mas ele é mais simples, porque você não precisa ficar criando conteúdo de blog. Ele é mais automatizado. Você ranqueou nas primeiras posições, a pessoa clicou, vai gerando as vendas ali para você. Muito mais automatizado. Vocês entenderam a lógica? Esse daqui é o Site FDF. Se chama Site FDF, a metodologia, tá? Quem gostou desse formato aqui, coloca para mim aí, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá, né? Pensando em você, que você se finalizou de 0 a 10, qual que você gostou? 10, 8, 10, 10. Vou mudar um pouquinho minha pergunta. Entre Blog Discover e esse formato que se chama Site FDF, escreve assim, ó, blog ou site? Pronto, para facilitar. Blog ou site? Qual que você mais gostou? Blog ou site? Coloca nos comentários para mim. Blog ou site? Só para eu ver aqui, galera. Site, site, site. Ele é mais simples, né? Ele é mais simples. FDF significa fundo de funil. Lembra que o conceito nosso é com base no fundo de funil? E dá para fazer os dois juntos, tá? Dá para fazer os dois juntos. Galera, é o seguinte, eu tenho ainda mais conteúdo para dar aqui para vocês, mas eu quero abrir vagas para minha mentoria, para quem quer aprender essas metodologias a fundo. Perdão, rapidinho, a gente esqueceu de escutar o Fábio aqui, cara. Como que a gente vai esquecer de escutar o Fabião? Falando exatamente, ele usa essa metodologia, tá? Olha o que o Fábio falou aqui pra gente. Eu esqueci de abrir. Uhum. É, a gente está em maio agora, deve dar uns 6, 8 meses mais ou menos. Vou Ó, ficar na 6, 8 meses que ele tá na nossa mentoria, tá? primeira posição, mas não só. Eu tenho hoje dois infoprodutos que vendem bem. De cinco infoprodutos, dois que vendem bem, que tem demanda boa de pesquisa de palavra-chave boa, né? Esses dois estão nas primeiras posições. Então, Legal. vendendo todo dia. Hoje vendeu já aqui, tá dando, sei lá, como 100, 180, às vezes 300, às vezes R$ 500 por dia. Dois Legal. infoprodutos. Então, eu tô falando de a Amazon mais infoproduto rodando junto no mesmo site, né? Hoje um deles que está me dando mais gás, assim. O Google AdSense, agora que eu comecei a ver o Deixa eu resultado pular de aqui, ó. base, sabe? Pra eu pular aqui, Pô, ó. legal. Deu Ó, 30, 33. 33 pau, gente. Dá? Pô, legal. Ó, Deu 30, 33 pau aí. Dá? depois vocês vão ver lá o depoimento no vídeo do YouTube, tá?
E aí ele tá mostrando aqui que ele tá fazendo a Amazon também, porque você monetiza outras formas também, não fica só dependendo nisso. Deixa eu ver aqui quanto tempo ele gasta hoje, ó. Ah, os gastos Bom, mensais, ó. mas quanto que você investiu no total? Só o meu servidor, eu tenho um servidor da hosting, pago aqui R$ 130 por mês. E o resto é meu tempo, bicho. Meu tempo. E uma. Você vê, né, gente? Olha isso. Basicamente é o que eu falei pra vocês. É ter expertise, é ter expertise. Uma das coisas que eu sei que você tem pouco tempo aí hoje. Você dedica quanto tempo hoje pro projeto, mais ou menos por dia, ô Fabião? Jorge, esse resultado aí que eu mostrei agora, eu tô desde janeiro sem botar a mão, bicho. Putz, tá no automático mesmo. Porque, e mais cuidado aqui, gente, é no automático no sentido assim, ele já criou tudo, tal, e agora ele tá só mandando backlink, vocês vão aprender o que é, é amanhã, tá? Cuidado, tá? Não é um negócio, ah, não, nossa, automático não vou fazer mais nada da vida, não é verdade, tá bom? É no automático no sentido assim, ele ranqueou, já era, vai começar a cair venda e acabou, entendeu? Mas ele vai fazendo backlink, tem um trabalho, tem uma manutenção, 1 hora por dia pelo menos você tem que se dedicar, tudo bem? Não quero aqui passar facilidades assim, né? Bom, gente, vamos abrir vagas aqui para mentoria. Quem quiser participar, daqui a pouco a gente vai ter o nosso sorteio. Fica aí, tá? Eu tenho mais 3 pontos aqui que eu quero falar do site FDF, tá bom? Mas bora para vocês entenderem o nosso programa aqui de aceleração. Não saia, fica aí e vem entender como que a gente trabalha aqui nosso programa de aceleração para ter resultados como esse aí que eu mostrei para vocês, tá? Gente, eu abri um programa de aceleração, não é um curso, tudo bem? Por que que não é um curso? Porque é muito difícil você pegar tudo isso aqui que eu estou dizendo de forma mastigada só no curso. Você teria que ser mentorado mesmo. Por isso que eu abri um programa de aceleração. O que que é isso? É um quarto de guerra. A gente tem 4 semanas focados aonde, junto com uma mentoria em grupo, né, várias pessoas no mesmo grupo, vão entrar e vão aprender tudo sobre monetização de sites. Na primeira semana, nosso objetivo aqui é aprender quais são os melhores formatos de monetizar sites. Eu mostrei dois aqui de uma forma resumida, dentro do que eu posso de tempo, mas aqui a gente tem mais de 3 módulos gravados, né, em aulas mais ou menos de 15 minutos cada aula aí, né? E eu tenho mais um encontro ao vivo só para falar sobre seleção de nicho, formas de monetização, enfim, um material bem profundo, tá? Depois disso, na segunda semana, a gente vai aprender a criar conteúdos com IA. Muita gente acha que sabe criar conteúdos, não sabe, tá? De fato, não sabe criar, precisa de orientação profunda, porque existem estratégias de criação de conteúdo, então a gente se dedica pelo menos uma semana nisso. São 3 aulas aí, 3 módulos gravados sobre isso, tá? São mais de 100 aulas, mas você vai entender que a gente vai dividindo isso de forma bem tranquila para você poder fazer, tá? 1 hora por semana, acho que meia hora por dia, 1 hora por dia, você já consegue tirar de letra. Terceira semana você vai entender o que que são backlinks, são basicamente sites que indicam você para o Google. Você não vai aparecer no Google de supetão. O Google quer indicações. E você vai aprender como desenvolver essas indicações, que são os backlinks, tá? E na quarta semana você vai entender vai ter um plano de implementação. O que que é isso? Você aprendeu a forma de monetizar, a forma de criar o conteúdo, como conseguir indicações. Você já está com o seu nicho escolhido, sua forma de monetização escolhida. E aí é um plano de implementação. Ó, você vai fazer isso, 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 isso. Então, essa aqui é o nosso quarto encontro. Então, são aulas ao vivo, isso fica gravado também, obviamente, mas são aulas ao vivo, tá? Qual que é o diferencial do nosso programa, gente? Nosso suporte, ele é individualizado mesmo, no aspecto assim, é um grupo, né? Então, você vai entrar no grupo de junho, esse grupo de pessoas estão ali, você recebe mais de 100 aulas, mas você fica ali é louco, né? Um monte de aula, para onde você ia começar, né? Então, o que que a gente faz? A gente cria um cronograma de acordo com a sua necessidade. Então, tem alguns cronogramas, você vai entender isso um pouquinho mais para frente. Você vai falar assim, ah, eu quero monetizar o site FDF. Aí você vai receber quais são as aulas que você tem que fazer, tudo bem? Toda a nossa trilha de conhecimento, ele abrange tudo que é monetização de sites na forma orgânica, tá? Eu não trabalho com tráfego pago, eu só trabalho com a parte orgânica, tá? O suporte é um grupo do WhatsApp, não é por plataforma do Hotmart, nada disso, eu nem respondo lá, eu só respondo pelo grupo do WhatsApp, não é um robô,
sou eu mesmo que respondo mais, o Felipe, que dá mais a parte técnica de blog. Ah, eu não soube instalar uma tag. E isso, o Felipe é um cara de suporte técnico para isso, tá? Toda a parte estratégica de monetização, forma de criar conteúdo, fazer backlink é comigo, tá? Suporte semanal, então, todas as terças-feiras a gente tem a comunidade com aulas ao vivo, isso aqui vale muito a pena, porque você está executando, né? Então, todas as terças-feiras você tem aí encontros ao vivo, tá? Tem mais de 30 encontros gravados já, e aqui eu tenho que trazer uma dinâmica mais facilitada, um exemplo, um case, ó, tá vendo como esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo assim, assim, assado. Caso isso com a nossa metodologia, você pode tirar dúvida ao vivo, todas as terças-feiras a gente tem encontro ao vivo para ter esse suporte mais avançado, tá? E aí, gente, tem um material de apoio, que é exatamente o que eu estava falando para vocês. Você recebe um cronograma personalizado, né? Então, você chegou, você vai ter um cronograma. Olha o carinho que a gente faz aqui o nosso programa, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui que vale muito a pena. Deixa eu pegar aqui rapidinho, 2 minutinhos, ó. Deixa eu pegar aqui no Trello, só para te mostrar. Você chega, você vai receber um cronograma desse daqui, ó. Então você chega, tem a primeira semana, aí você vai estar lá, o checklist. Ah, eu preciso fazer isso, assistir essa aula, fazer isso, aquilo, você vai checando de acordo com as atividades que você vai executando. Segunda semana, ah, eu tenho esse checklist, tenho essa atividade, eu vou checando de acordo com o que eu vou consultando, e assim por diante, tá? Terceira semana, e todo o material de apoio aqui, enfim, bem elaborado, ferramentas úteis todas separadinhas, tudo bonitinho, tá, gente? Bem elaborado mesmo, com muito carinho para vocês. Bom, legal. Então você tem um material de apoio bem customizado de acordo com a sua necessidade, tá? E aí, quanto que custa isso, né? Tem o preço e tem o valor, né? Preço quanto custa e quanto que é a proposta nossa de valor. O concorrente que fazia, ele saiu do mercado, ele cobrava mais de 8 mil reais, tá? Obviamente eu não vou cobrar 8 mil reais, então, mas pela qualidade, pelo resultado que a gente tem, seria 6 mil reais. A gente já monetizou bastante coisa, eu mostrei aqui para vocês, tá? E tem vários resultados aí também mostrando que a gente tem um potencial para isso, né? Mas obviamente não seria justo para quem está começando cobrar esse valor, tá? Então, o valor justo seria 3 mil reais. Porém, a gente tem alguns presentes aqui ainda para vocês. Isso aqui para mim é fantástico. Você ganha um tema nosso personalizado do WordPress. Parece ser simples, mas isso é muito vantajoso. Sabe aquele negócio que eu falei para vocês do template? Ó, esse template aqui, ele é bom ou ele é ruim? Aí todo mundo falou, achei poluído, etc. Nós desenvolvemos nosso template, na época eu desenvolvi para os meus projetos, é o mesmo template que eu uso hoje, eu entrego para todo mundo. Aí, por exemplo, agora, há uma semana atrás, teve atualização lá fora ainda, não chegou no Brasil. O que que eu faço? Eu vou lá, atualizo no meu tema e sai para todos os mentorados. Então você fica com um tema extremamente escalável, né? São temas que já atingiu mais de 1 milhão, 1,5 milhão de acessos, até mais por mês. É um tema já extremamente customizado para você conseguir pegar Google Discovery, etc. É um tema que você tem atualização infinito, porque você ganha. Então, passou um ano. Não, o tema é seu. Então, toda vez que subir uma atualização, ele é seu. E é um tema que já está mais que comprovado que funciona. Então, ganhar esse site aqui, gente, esse tema é assim surreal mesmo, tá? Então a gente coloca aí como um bônus, né? Ele custaria mais de 2 mil reais, mas a gente não vende ele à parte. Você tem o curso de caixa rápido, justamente para aquelas pessoas que querem uma monetização mais caixa rápido. Toda a minha estrutura de backlink, isso aqui amanhã você vai entender, tá? Então, puxa, Jorge, eu preciso de indicações. Você vai receber vários grupos de WhatsApp, Facebook, você vai ter toda uma estrutura para te dar o suporte para conseguir essas indicações. 2 sites meu para fazer troca, então você vai ter acesso a 2 sites aí nossos, dos mentorados, para poder ter moeda de troca, né? Então, tipo assim, uma pessoa te indica, você vai indicar ela através do nosso site, tá? Você vai ter acesso a simuladores, então isso aqui é fantástico. Você viu aquela simulaçãozinha que eu fiz para vocês? Ah, se eu ter tanto de tráfego, essa conversão, quanto que eu ganho? Então você escolhe o modelo de negócio e simula quanto que ele poderia te dar, né? Então isso ajuda demais. E para quem comprar hoje,
a gente vai ter uma lista de mais de 100 nichos, tá? Que são nichos que dão um resultado excepcional, tá? Então são nichos mapeados por mim, que eu disponibilizo para quem realizar hoje a compra da mentoria, tá? Então o total de bônus dá mais de R$ 3.000. Se a gente juntasse o valor do programa mais o bônus, daria mais de R$ 6.000, né? Mas bônus, obviamente, você não se cobra. Não vou te cobrar 8.000, nem 4.000, nem R$ 3.000. Quanto que a gente vai cobrar aqui, tá? Presta atenção aqui para você entender. Deixa eu ver onde que eu vou me encaixar aqui, ó. Vou encaixar aqui, depois eu tiro. Você tem três planos, tá? Para você adquirir. Você tem o plano básico, que é o essencial, o plano Pro e o plano mais avançado com consultoria individual comigo, tá? Qual que é a diferença de cada um aqui, ó? Você tem o curso completo para todos, você recebe. Você tem o programa de aceleração, que são as 4 aulas, para todos você recebe. O encontro a cada 45 dias, todo mundo entra nesse encontro. Grupo de WhatsApp, com todos os alunos mentorados, suporte através do grupo WhatsApp, todo mundo recebe. Site de autoescala, todo mundo recebe. Dois cursos de caixa rápido, todo mundo recebe. Minha estrutura para parceiros de backlink também e simuladores também. Todo mundo recebe isso. Porém, o essencial, o que que ele não recebe em relação à comunidade Pro aqui? Ele não recebe as aulas semanais que a gente tem. Então, quem quiser entrar com as aulas semanais de suporte ao vivo e com case, etc., tudo que a gente dá na comunidade, quem entrar no essencial não recebe, tudo bem? E os GPTs, que facilita demais, amanhã vocês vão entender, também não recebe no essencial. Gente, aqui não é, é sugestão. Por mais R$ 30, vale muito a pena você ir para a comunidade Pro, tá? Por R$ 30, aqui ó, R$ 100 aqui, 130 aqui, vale a pena você ir para Pro. Agora, qual que é o diferencial que a gente só tem 7 vagas? A gente tinha 10, mas já foram preenchidas 3, né? Pessoas compraram antecipadamente aí. 4 encontros individuais. Então, além do programa que eu falei para vocês de encontro em grupo, todo suporte, cronograma, tudo que eu falei para vocês, na mentoria mais consultoria, você tem 4 encontros individuais comigo. Então, individualmente, a gente vai entrar numa sala Zoom. Eu vou olhar para o seu projeto, vou entender o seu projeto, como que ele é, vou falar, ó, ajusta aqui, ajusta ali. Então, o Fernando, o Fábio, por exemplo, são consultorias, são só exemplos, tá? Tem vários outros depoimentos. Então, eu consigo olhar para o seu projeto e falar o que você tem que ajustar. Depois que você passar pelo programa de aceleração, porque você tem que passar para entender o básico. Depois das 4 semanas, a gente já consegue ter 4 encontros individuais de 1 hora cada encontro. E ali, com uma forma bem objetiva, eu vou olhar para o seu projeto, te mostrar como eu atuaria naquele projeto individualmente, tá? Então, consultoria só tem para 7 pessoas, tá bom? E aí, além disso, você ganha análise de auditoria profunda no seu blog a cada três auditorias, e você ganha 5 backlinks adicionais. Isso aqui você vai entender o valor amanhã, tá? Então, ó, repetindo, mentoria essencial, 12 de R$ 100, 103. Mentoria com comunidade própria, vale muito a pena, 12 de 130. E consultoria, apenas 7 vagas, 12 de R$ 200, tá bom? R$ 206. A Bia tá liberando agora para vocês o link. Lembrando que consultoria não consigo colocar mais do que isso, tá? Já eram 10 vagas, 3 pessoas participaram do lançamento passado, me chamaram, Jorge, vai abrir em junho? Vou. Já compraram antecipadamente, tá? Então, consultoria é realmente mais do que isso, eu não consigo administrar. Eu quero saber agora quem está com dúvida sobre o nosso programa de aceleração. Só sobre o programa. A gente já vai falar sobre sorteio, a gente já vai falar sobre outros pontos, mas sobre o programa agora. Alguma dúvida, galera? Coloca aí nos comentários para mim. E daqui a pouco a gente vai bater um papo também, tirar as dúvidas de vocês, tá? A Bia já colocou aqui os links. Ô, Bia, acho que você copiou 2 vezes aí, mas tá aí, show de bola. Ô Marcelo, se você puder escrever, é só por causa da dinâmica, tá? Que a galera vai perguntando. Se você puder escrever, eu agradeço, por gentileza. Parcela em 2 cartões. Se tiver alguma dificuldade, pode chamar. Por gentileza, tá, Marcelo? Tá bom? Por gentileza.
Lá no programa eu deixo abrir o microfone na mentoria, não tem dúvida, tá, gente? É que aqui eu vou postergar muito se eu abrir o microfone. No essencial, se recebe backlink. Recebe do grupos do WhatsApp. Você tem dois backlinks nossos. Apenas o consultoria recebe cinco. Então, além dos dois, mais cinco. São sete no total na consultoria. No essencial, você recebe dois, tá bom? Com certeza, Renan. Se você tem dificuldade de escalar esse projeto, é para você. Tá? Então, por exemplo, Jorge, eu tô aqui, sei lá, faturando 10, $20 por mês e não consigo escalar. Sai para você. Jorge, eu acabei de iniciar o programa. Eu acabei de iniciar a monetização do site, eu não sei nem escrever, eu nunca abri o WordPress, igual você lá no passado. É para você, é para iniciantes, tá bom? É para iniciantes. Porém, quem já tem o site aprovado e precisa trazer tráfego, esse é o melhor formato que tem para você acelerar o seu resultado, porque você já pegou algumas coisas, já provou no AdSense, etc. Jorge, estou travado no AdSense, esse aqui é um outro diferencial. Não consigo aprovar por nada. Eu individualmente olho para o seu projeto e vou te ajudar individualmente a aprovar. Indiferente se você entrar na mentoria ou consultoria, essa parte, diferente do plano, tá? Eu ajudo a aprovar individualmente no AdSense, tá? Enquanto a gente não aprovar juntos, eu não permito, tudo bem? Deixar o mentorado ali. Óbvio que eu peço para ele seguir alguns critérios ali para ele aprovar, tá bom? Se você puder escrever aí, Marcelo. Gente, mais dúvidas sobre a mentoria? Então, o programa, ó, Henrique, uma pessoa que está no CLT, eu só teria a noite para trabalhar no site. 2 horas por dia consegue? Consegue tocar. Custos, você viu que o custo é baixo, então você consegue por menos R$ 80, tá? Pode colocar aqui. Pode colocar aqui, Del. Serve também, Ricardo, desde que seja monetização orgânica. Eu só apliquei dois formatos, que esses dois formatos são os mais simples, né? A gente apresenta mais de 10 maneiras de monetização, tá? No nosso, na nossa mentoria, tudo bem? Mas assim, esses daqui são os dois formatos como exemplos, né, para que a gente possa ter uma boa produtividade. Aí depois, na forma de monetização, gente, a gente vai ter aí mais de 4 encontros, né? E vai ter aula gravada, enfim. Entrou agora, eu vou te chamar, já vou falar para você, ó, assiste essas aulas aqui para você entender os formatos de monetização. O Edivaldo colocou: esse é o meu caso. Já tenho o blog aprovado e iniciando a monetização com a Amazon. Com certeza, a gente chama isso, Evaldo, de blog FDF. Não é site, é blog FDF. Então, esse formato, quem quer monetizar a Amazon, a gente tem um curso. Quando você entra na nossa mentoria, você recebe 4 cursos. E você, no caso, vai seguir o programa do blog FDF, tá? Meu blog é de cursos EAD, que legal. Faço conteúdos para ajudar quem quer algo novo, crescer na carreira ou até encontrar uma nova profissão. Já enviei o blog para aprovação, mas ainda não promoção. Faz 5 dias que eu enviei. Qual a melhor opção para mim? Olha, indiferente do formato, estou sendo muito honesto, diferente do formato do programa que você entrar, você vai ter o suporte para isso que você tem como objetivo. O que difere um programa do outro é que, por exemplo, no essencial, que é do meio, você vai ter todo um suporte ali de aulas com encontros ao vivo. E na consultoria você vai ter um suporte individual. Essa é a diferença, mas diferente da sua escolha, você vai ser auxiliado para conseguir esse objetivo, tá? A Bia já respondeu, Marcela, que quem está do zero, este curso serve? Com certeza, Eduardo. 99% dos meus alunos eles são iniciantes na monetização de blogs. Ele já aprovou no AdSense, mas ninguém conseguiu realmente escalar, né? Eu não tenho ninguém que entrou que, eu estou ganhando aqui $300, eu quero escalar. Seria um outro programa, né? Não é para esse público, não, é para quem está iniciando. Então, agora para quem entra no nosso programa, Aurini, recebe o GPT que gera conteúdo. Então, eu sugiro o nosso GPT hoje, né? Que já está incluso dentro do programa ali do plano essencial, tá? O Ricardo, aliviei o Zap explicando sobre a ideia, eu tive, tá, beleza. Beleza, Ricardo, é que é muita mensagem, tá? Não é maldade, tá, Ricardo? É um volume alto de mensagens que eu acabo recebendo e não consigo, às vezes, dar a atenção necessária
para quem não é mentorado, né? Você me entende, tá? E a gente tem toda uma estrutura de suporte para ajudar as pessoas. Mas beleza, manda lá de novo, a gente conversa. Ah, legal, Eduardo. Bom, gente, o formato de monetização é assim, ó. Não sei nem por onde começar, não sei o nicho que eu escolho, não sei por onde que eu vou. Você no programa vai ser assistido para isso. Então a gente vai dar todo o suporte, toda a atenção para você tomar essa decisão de nicho, para você tomar a forma de monetização e você aprender a gerar conteúdo, você aprender a trazer tráfego orgânico, do zero até você conseguir a meta aí que a gente tem de 15 mil por mês, se você entrar no programa de 15 mil por mês, por exemplo, né? Se você quiser monetizar desse formato. Não, Jorge, eu quero um caixa rápido. Então o seu foco vai ser o caixa rápido. Então a gente vai criar um suporte para você, como eu falei, todo mundo recebe um cronograma personalizado para que você possa atingir o seu objetivo, tá? Consegue monetizar sim, tá? Henrique, que perguntou, eu consigo monetizar? Pode entrar assim no essencial que não tem problema, tá, Henrique? São gravadas, Everton. Todas as aulas ficam gravadas. As aulas são ao vivo, né? A gente tem mais de 100 aulas gravadas. Já o curso tá. Você entrou agora, você já recebe, como eu falei, 4 cursos. Aí na segunda-feira que vem a gente tem o nosso primeiro encontro, onde eu monto o cronograma de acordo com a sua necessidade. Então, eu quero um caixa rápido, é esse formato de cronograma. Eu quero um negócio mais assim, escalável, é esse formato de cronograma. Aí você vai assistir as aulas gravadas e os encontros ao vivo vão ser às segundas-feiras. E as terças-feiras são aulas de suporte, tá? O Evaldo perguntou: como faz? É tudo orgânico, não trabalhamos nada com tráfego pago, tá? Para aderir os planos, ô Bia, manda aqui de novo o link, por favor. O Del tá pedindo aqui. O curso é vitalício? Não, o curso ele tem a mentoria, tem a duração de 1 ano, tá? Mas o blog é vitalício, a estrutura é vitalícia. O que não é só as aulas gravadas, mas 1 ano dá para você tirar do papel, com certeza, tá? Para Discover, e normalmente eu gosto de trabalhar com 2 horas por dia, pelo menos 2 a 3 horas por dia no Discover, tá? Tem dia que você vai gastar duas, no início principalmente, né? Você viu o Fernando, já pegou agilidade, tá gastando 1 hora, mas 2 horas, 2 a 3 horas no início é bom reservar, tá? O Guilherme falou que já tentou aprovar o blog 3 vezes e foi recusado. Esse plano a gente ajuda na aprovação, qualquer plano, tá? Qualquer plano, pode ficar tranquilo que a gente ajuda. Isso, esse curso, você, indiferente qual plano que você entra, gente, vocês recebem as 100 aulas, tá? Mais de 100 aulas gravadas aí. Mais a mentoria, só que aí o que muda, deixa eu mostrar de novo aqui para vocês entenderem, que às vezes a galera fica com dúvida. Calma aí que a gente já vai fazer o sorteio, tá? Segura aí, galera, que a gente já vai, vou explicar como vocês vão participar do sorteio. Ó, você tem 3 planos aqui, certo? Indiferente qual que você entra, como eu falei, você recebe todas as aulas completas, tá? O que que diferencia do plano Mentoria Essencial para o Pro? É as aulas ao vivo, tá? De terças às feiras. Então, isso é um baita de diferencial. E mais os GPTs, igual aquele que eu mostrei para vocês, é um GPT. Você recebe vários GPTs, tá? E a consultoria individual é uma para quem precisa de uma atenção mais individualizada. Então, são encontros individuais além do todo o programa. Então, depois que você passou para o programa de 4 encontros ao vivo, em grupo, você tem ainda mais 4 encontros individuais. Essa é a diferença de cada programa. Jorge, aprovação em AdSense. Todos os programas atendem. Jorge, formas de monetização. Sou iniciante. Todos os programas atendem, tá? Todos os planos atendem. Só que diferencia é essa forma de entrega, que são aulas às terças-feiras aqui, ao vivo, e mais os GPTs. Por exemplo, o teu amigo que perguntou, o SEO Writer, tal. Não, você pode usar o GPT nosso que ele já está programado para criar conteúdos tanto para o Google como para inteligências artificiais. E a mentoria individual também, que eu já vi que subiu uma venda, então não temos mais 7, devemos ter 6 vendas, 5 vendas, eu não sei. Só vi uma notificação aqui de consultoria. Então deve ter menos vaga já, tá bom?
Beleza, gente? Agora eu vou falar para vocês como que vocês vão participar do sorteio. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas. A Bia, eu acho que já está respondendo todos aí, né? Terça eu não consigo, Guilherme. Terça já está agendado com o pessoal, mas fica gravado, tá bom? As aulas são de segunda-feira, tá? O programa de aceleração é segunda-feira, a mentoria. Terças, as aulas ficam gravadas para você assistir depois, é encontro de 1 hora de terça-feira, então é tranquilo. Então, essa parte de nicho, logo na primeira semana a gente já vai esclarecer a forma de monetização e nicho, tá bom? Vamos para cima, Henrique, pode contar comigo. O Renan, as imagens, pode pegar imagens de A, depende do nicho, vale a pena você colocar em banco de imagens gratuitos, tá? Aí vai depender do nicho. Por exemplo, uma unha com IA não fica tão legal, mas dependendo do que for, a IA fica legal sim, dá para fazer. Dá para rodar o nicho pet, tá? No Discover. Bom, vamos lá, vamos falar do sorteio, gente. Eu já volto para tirar dúvidas. Ó, eu tô agora colocando esse post aqui lá no meu feed, tá? Então, eu tô compartilhando agora lá no meu feed. Antigamente a gente fazia esse sorteio diferente, mas a galera ficava atrapalhando nós aí. Então, eu tô agora compartilhando esse post, ó. Acabei de subir esse post lá no feed. Você vai lá e vai colocar o seu principal insight. O que que você teve de insight hoje, tá? E amanhã a gente já tem esse primeiro sorteio do que, gente? Dos GPTs, tá? Deixa eu só ver se o post foi aqui, ó. E amanhã vocês já vamos separar 6 pessoas. Vai ser bastante gente, mas só quem tiver ao vivo com a gente, tá? 6 pessoas para ganhar esses GPTs. Então você vai vir aqui, ó, e vai colocar o seu comentário, tá? O que que você teve de maior insight, tá? Então vem lá no meu feed, para quem não tem, eu vou colocar agora aqui, ó, para você poder concorrer, tá? Eu vou colocar agora, vou colocar o link do post já, né? Mais fácil, né? Deixa eu facilitar a vida de vocês, ó. Colocar o link do post. Então, melhor insight aí, o site que você teve. E amanhã a gente vai fazer o sorteio dos 6 pessoas do GPT. 3 de hoje, 3 de amanhã. Depois a gente vai ter sorteio do segundo dia, vai ser sorteio do tema também. Então, além das 3 pessoas de GPT, tem o tema e depois a lista de 20 nichos, tá? Então vai ser sempre através do Instagram. É só você vir aqui, ó, colocar o seu principal insight e amanhã quem estiver ao vivo com a gente vai concorrer aos GPTs, vai concorrer também ao tema, tá? Então vão ser 6 pessoas sorteadas a todos os GPTs. Eu acho que a gente deve ter uns 7, 8 GPTs para criar título, criar imagem, escolher nicho, escrever conteúdo tanto de pesquisa do Google como para Discover. Tem bastante coisa aí legal a nossa inteligência artificial aí para vocês criarem conteúdo, tá? Então vem aqui, só escrever o seu principal insight, pode ser sincero. Aí, ó, a galera já tá escrevendo aqui, ó. A Cláudia já colocou, foi show a aula, para mim a melhor descoberta que foi a possibilidade do FDF aqui, né? Não conhecia, tal, e aí o pessoal tá colocando aqui, show de bola. Amanhã a gente sorteia essas pessoas aí, tá bom? Gente, quem tiver com dúvidas sobre a mentoria, estou à disposição no PV, só sobre a mentoria, tudo bem? Então deixa eu encerrar aqui.